exatamente aquilo que remete ao cenário da Matrix. A Matrix é um cenário ilusório que a gente jura que é uma realidade, porque a gente está inserido nessa ilusão. Eu já sugeri ver A Rosa Púrpura do Cairo, que é um filme de Woody Allen e que conta a história de uma moça que vai assistir a um filme várias vezes, uma sessão da tarde várias vezes, e acaba entrando na tela do filme e acaba participando do filme. Então ali é perfeito essa analogia, perfeita essa analogia de o que é uma Matrix. Matrix, você entra na Matrix, você jura que você está dentro de uma realidade, mas que na verdade você está participando, né, dentro de um cenário fictício. E aí na Rosa Púrpura do Cairo você tem essa ideia exata, né, do que é estar inserido num cenário holográfico. Você, quando vem para cá e assina esse malfadado contrato, você acaba permitindo que todas esses enredos, essas interações com personagens múltiplos, né, aconteçam com você, porque você autoriza, permitiu, né? Você autorizou, permitiu. Então as pessoas estão à sua volta fazendo papéis que você autorizou. Então eu sempre disse isso, as pessoas são para nós do jeito que a gente precisa que elas sejam. Ou seja, você deixou que elas fossem assim, você contratou essas pessoas no estágio onde elas se encontram. Elas não estão fazendo nenhum papel que elas não possam fazer. Elas são assim. Por isso que você as contrata para interagir, para poder fazer a cena que é necessário para aquela situação. Então, essas pessoas, elas precisam ser liberadas dos seus papéis. Quando você as libera, que é a mesma coisa que o Ho'oponopono, só que o Ho'oponopono você fala frases, mas não sabe exatamente do que se trata. Ali não. Você vai saber exatamente do que se trata, porque você vai se incomodar com alguém que está fazendo um papel para você, por exemplo, de pessoa agressiva, rude, grosseira. E aí você, olhando uma pessoa fazendo isso com você, ao invés de você entrar nessa cilada, de ficar ali contracenando com aquilo, né, e perpetuando aquilo, você vai simplesmente fazer uma programação para sugar o comportamento que é direcionado a você de agressividade, de grosseria, de qualquer coisa que você esteja identificando na pessoa, seja o que for. E aí você pede para que essa máquina sugue esse comportamento que está sendo direcionado para você. Você não está mexendo no campo da pessoa, você está só quebrando, né, essa conexão que você próprio autorizou para a pessoa se comportar assim contigo. Então você pede para a máquina da cura sugar esse comportamento. Modo turbo 24 horas por tempo indeterminado. E faz a mesma programação em você. Por quê? Porque se essa pessoa está fazendo esse comportamento com você, é porque você pediu para que ela lembrasse para você que você tem isso para se curar. Então você tem isso para se curar ou dessa vida ou de outras vidas. Muitas vezes não está acontecendo atualmente, mas já aconteceu em outras oportunidades. Então você aproveita, né, o fato de você estar contracenando com aquela pessoa, seja o comportamento que for, que você identifique como algo ruim, tá? Algo tóxico, danoso, ofensivo, agressivo. Aí quando você faz isso, né, você cura em você, aquela pessoa que já está sendo objeto da sua cura, pela máquina da cura sugando o comportamento dela que está indo na sua direção, você também fazendo isso na sua direção com a máquina da cura, numa nova programação, dizendo que você está acessando e acionando a máquina da cura para sugar todo o seu comportamento agressivo, rude, hostil, tudo aquilo que você identificou naquela pessoa lá, né, que você fez a programação para poder acabar com o comportamento dela em sua direção. Quando você faz isso, você acaba com o enredo. Você
corta esse enredo daquela pessoa em relação a você. Quando eu fazia alinhamento energético, já vai lá, né, nos idos, né? Há muito tempo que eu não faço mais isso, e nem quero fazer, porque é muito cansativo, porque a rescisão do contrato kármico resume tudo isso, né? Então não tem necessidade de ficar fazendo essa coisa pontual. Quando eu fazia alinhamento energético, o que eu fazia? Eu canalizava uma pessoa do relacionamento daquela cliente que estava mal resolvida a história. E o que aquela pessoa fazia? Através de mim, canalizando aquele personagem, eu não estava entrando no campo da pessoa, eu só estava canalizando o comportamento dela em relação a essa cliente. Eu canalizava esse comportamento dessa pessoa e ela conversava e doutrinava e mudava toda a visão daquilo ali. O que ela estava fazendo? A mesma coisa. Isso era a mesma coisa que fazer o Ho Oponopono e fazer uso das máquinas, é a mesma coisa, só que está sendo uma abordagem diferente. Eu canalizava o cidadão, cidadã que estivesse lá com um entreveiro lá com essa pessoa que veio me procurar, ela conversava, mudava o comportamento dela, fazia o comportamento dessa pessoa mudar, negociando, conversando, estabelecendo novas diretrizes, novos enredos, novos comportamentos. Aí o que acontecia? Ou a pessoa, fisicamente mesmo, né? Fisicamente falando, mudava o comportamento com a minha cliente, ou sumia, porque o assunto foi resolvido. Né? Só que fazer isso é muito cansativo, muito pontual, muito oneroso, né? Porque era uma, duas situações por vez que a pessoa vinha lá fazer o alinhamento. E aí a rescisão acaba fazendo isso tudo de uma vez, né? Faz todas as libertações dos papéis de todo mundo, né? Que está na sua direção. Você se libera, mas que também pode ser feito com o Ho Oponopono, que também pode ser feito com as máquinas, que também pode ser feito com a rescisão do contrato kármico. Então são várias formas de você fazer a mesma coisa. Então o que a gente faz? A gente identifica naquela pessoa o que nos incomoda, entende que se ela está direcionando esse comportamento para nós, é porque nós estamos precisando ver isso em nós, mesmo que não seja algo dessa vida, pode ser de outras. E você, antes de você dar um chilique e dizer, não, isso não tem nada a ver comigo, você cura isso através das máquinas, pedindo para a máquina da cura sugar o comportamento daquela pessoa que está te incomodando, né, em tudo aquilo que você está identificando. É importante que você identifique, porque é o que, na verdade, está reverberando com você. Está sinalizando, está te fazendo dar atenção àquilo. Então, se você está dando atenção àquilo, aquilo pertence a você. E aí você vai e faz a máquina da cura para sugar todas essas suas, mesmo em situações, agressividade, raiva, vingança, não sei o que, sei lá, tudo em você. Eu vejo pessoas dizerem assim, quer ver? Ah, essa pessoa tem muita inveja de mim. Antes de você ficar dizendo que aquela pessoa tem inveja de você, você faz assim. Você pede a máquina da cura para sugar todo o comportamento invejoso que está vindo na sua direção e pede a máquina da cura para sugar o sentimento de inveja que está estabelecido em você, instalado em você, nessa vida ou em qualquer outra vida que você pode ter trazido. E aí você se cura disso, você não vai identificar mais inveja em ninguém. Quanto mais você identificar as coisas nas pessoas e não ficar perdendo tempo fazendo ping-pong com elas, mais rapidamente você vai limpando a área. Mais rapidamente você vai tendo essas relações interpessoais mais leves, mais brandas, mais limpas. Então é assumir a responsabilidade que aquilo pode lhe pertencer, mesmo que você não identifique isso nessa vida atual. Seja humilde e diga, como eu já falei da outra vez que falamos nesse assunto, eu falei, não é possível que eu esteja sempre vizinha de traficante, bandido, gente que já matou, né? Esse povo muito doido.
Por quê? Certamente eu nasci no dia 14, e se no dia 14 tem o desafio do aprendizado, né, de erros do passado. Não tem nada a ver com pagar karma, não, tá? Tem a ver com você dar conta daquilo que você escolheu mal em outras vidas. Eu certamente, por ter nascido no dia 14, eu tenho duas coisas para resolver. Uma eu já resolvi imediatamente porque eu tive à minha volta muita gente viciada. Então, 14 ele traz ter sido uma pessoa viciada. Ou foi um viciado, ou foi alguém que promoveu o vício. E também o comportamento equivocado em relação à família, em relação a responsabilidades, né? Então, tudo isso a gente tem que perceber se à nossa volta tem algo nos estimulando a pensar sobre isso. Eu, em relação à família, já dei conta disso, em relação a vício, eu dei conta disso, mas eu tenho percebido que tem comportamentos de criminosos à minha volta o tempo todo. Eu estou sempre vizinha de traficante, como aconteceu, né, anteriormente, e de comportamentos de ladrão, Então, com certeza, eu devo ter enfiado o pé na jaca em algum momento em outras vidas, e por ter vindo para o dia 14 com esses desafios, certamente eu tenho que dar conta disso através do quê? Da cura. Através da rescisão, através da máquina e através do Ho Oponopono. Então, ao invés de eu ficar, oh meu Deus, eu sou vizinho de um traficante, eu sou vizinha de uma pessoa criminosa, eu vou parar e dizer assim, bom, eu peço, eu acesso e aciono a máquina da cura na direção do fulano de tal, não precisa pedir permissão a guardião, não. Você está com o direito de resolver uma questão comportamental na sua direção. Você não está mexendo no campo dele. O que você está fazendo é cortar o comportamento dele em relação a você, que é um direito seu. Então você diz que aquela máquina da cura sugue todo o comportamento na sua direção de traficante, ladrão, bandido, criminoso. Aí você faz a lista do que você está vendo ali. E você pede a máquina da cura para sugar todo o comportamento de traficante, de bandido, de criminoso, de assassino, de homicida, de não sei o quê. Você pode botar toda a lista que você quiser. Por quê? Porque você está resolvendo uma questão pendente de outras vidas. Quem nasce no dia 14, no dia 5 e no dia 23 tem esse enredo para resolver de outras vidas, que pode ser resolvido pelo caminho do amor, né? Não precisa ser resolvido pelo caminho da dor, e muito menos de ficar sendo resolvido por provocações que não tem nada a ver, né? Bate-boca, ou confusão, ou briga, qualquer coisa. Então, fazendo isso, você neutraliza a história. Te garanto que da próxima vez que eu prestar atenção, não vai ter mais à minha volta nenhum comportamento criminoso. Né? Alguma coisa acontece para melhorar isso. Bom, então o pensamento, na verdade, a essência da coisa é: o outro está mostrando para mim o que eu tenho que me curar. Seja de algum comportamento dessa vida ou de outras vidas, não importa. Você tem que se curar disso. Então você faça as máquinas para que isso seja bem aproveitado na hora que você se deparar com uma pessoa que está trazendo para você um desconforto, seja ele qual for. Saiu do sério, começou a se descompensar, começou a se zangar, para tudo e diz: o que está acontecendo? O que esse cidadão ou essa cidadã está me mostrando para eu me curar? Para que ele ou ela não se comporte mais assim comigo. Ou não faça isso, ou não me provoque, ou não me... Porque a vida mostra, meu. Eu já contei isso, vou contar de novo, porque eu acho que ilustra bem isso. Um rapaz que veio no meu consultório em Copacabana, ele estava muito chateado porque ele tinha sociedade com um cara, eles produziam móveis de cozinha bem sucedidos, exportavam, tinham grana e tal. E eles falaram, e ele falou para mim que estava muito chateado porque o sócio dele tinha dado uma volta nele e tinha roubado ele, tinha levado uma boa grana dele.
Ele estava muito chateado, porque ele falou que não merecia isso, sempre foi um cara correto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele acabou de falar, eu disse assim, escuta, eu tô te vendo em criança, assim, uns seus 8, 9 anos de idade, mais ou menos, eu tô fazendo uma evidência, abrindo uma evidência aqui, de você indo no quarto da sua mãe, abrindo a carteira dela e tirando dinheiro. Tirando dinheiro dela, sem que ela saiba, obviamente. E fazendo isso sempre que pode. Não é uma coisa que foi assim, uma vez na vida, outra na morte, não. Foi sempre. Aí ele se surpreendeu, né? Porque ele não esperava isso. Aí ele falou assim pra mim, eu era criança, eu queria comprar figurinha, minha mãe não me dava dinheiro. Aí, quando ela dava bobeira, estava na cozinha, ela distraída com alguma coisa, e ela na carteira dela. E parece que é coisa de criança, você não entendeu. Não importa qual a idade que você tenha, você está formatando o jeito com que você vai lidar com o mundo e o mundo vai lidar com você. As regras são claras. O jeito que você se comporta com o mundo devolve isso para você. Como eu falei para o rapaz aqui da Uber, quando você estiver aprisionando os bichinhos, os passarinhos na gaiola, a vida vai te aprisionar. Ele está pensando sobre isso. Tomara que pense rápido, antes que seja tarde demais, né? Então eu falei para ele, você estabeleceu as regras, né? Que você poderia enfiar a mão na carteira da pessoa sem que ela tivesse conhecimento, e aí a regra se fez. O seu sócio meteu a mão na sua carteira e levou uma parte do dinheiro. Então você não pode reclamar. Aí ele falou, como é que se conserta isso? Aí nós trabalhamos em cima disso para consertar. Então acredito que daquele dia em diante, salvo, né, outras influências, ele não teve mais esse tipo de problema, porque ele entendeu que quem faz as regras somos nós. Então tem alguma coisa errada quando aquilo não se soluciona. Tem alguma coisa errada quando aquilo não vai adiante. Tem alguma coisa errada quando aquilo não tem uma possibilidade de se resolver ou insiste em acontecer. Tem alguma coisa que precisa ser curada. Curou, vai desobstruir o entulho que está ali. Tem um entulho ali, que vai fazer com que o padrão se repita até você entender e desentulhar aquilo ali. Porque aquilo faz parte de um entendimento de crescimento seu, que é pelo caminho, da maioria das vezes, da dor. Né? Grande problema que a gente assina, né? Eu já não tenho mais isso, mas você assina um contrato kármico em que esse tipo de jogo é jogado o tempo todo. Né? Eu já também contei a história de uma moça que ela não podia entrar em contato com criança, ela era solteira e não podia ver criança, não podia entrar em contato com criança, que ela passava mal, ela passava mal. E ela chegou no auge, no ápice da coisa, porque ela estava em Ipanema, andando pela calçada de onde ela morava, e uma calçada estreita, e abriram uma porta, dessas portas de garagem, saiu uma enxurrada de criança correndo para o ônibus que estava em cima da calçada, com duas rodas em cima da calçada, para esperar a criançada entrar no ônibus para parece que eles iam fazer um passeio. O colégio tinha promovido um passeio, então foi exatamente na hora que ela passou. Abriu aquela tsunami de criança em cima dela, ela desmaiou. Puf, de caldurinha para trás. Aí rebocaram ela para dentro do colégio, e aí ela, né, fizeram ela voltar e tal. Deve ter dado tapa na cara dela, alguma coisa assim. E ela disse para mim, né, nesse atendimento do Grupo Jade, ela disse assim para mim, eu não sei o que acontece, eu não consigo chegar perto de criança, eu começo a suar frio, eu começo a passar mal. Aí eu perguntei para ela, você está pronta para escutar? Ela, tô. Eu não me lembro muito bem
da história, mas me parece, né, se não me falha a memória, já tem muito tempo isso, não, se não me falha a memória, ela mandou muitas crianças para a morte na Segunda Guerra Mundial, né, porque as crianças eram separadas dos pais, depois elas serviam de cobaia para experimentos de cientistas. Então ela sentiu uma culpa desgraçada, que ela não lembrava, obviamente, do que se tratava, eu tive que falar para ela. Foi um horror, porque ela, além de tudo, era judia, né? Imagina ela, judia, tendo participado na Segunda Guerra Mundial como alguém que matou os judeus. E para ela foi um baque. Eu perguntei se ela já estava preparada para escutar, ela falou que sim. Mas ela ficou muito mal. E aí nós trabalhamos em cima disso. E eu falei para ela, poxa, você escolheu a pior forma de resolver essa história. Você podia ter vindo aqui como pediatra, como dona de colégio, como obstetra. Tem tanta forma de se resolver isso do que você ficar passando mal quando dá de cara com uma criança. Foi escolher a pior, né? Ela aí, obviamente, eu disse para ela, você assinou um contrato kármico de punição, de ficar atormentada pela presença de uma criança. Então, isso, fora disso. Aí o que ela fez? Ela começou a trabalhar mediunicamente para ajudar as crianças. Botei ela na equipe dos trabalhos à distância das crianças e ela estava super feliz. Ela estava sentindo, né, que as coisas mudaram totalmente. Né? Ela não precisava mais sofrer ao ver uma criança. Então, é a forma com que você lida com esse enredo, né, que se é pelo caminho da dor e o caminho do amor, é que faz a diferença de você sofrer ou não. Então, se você assina um contrato kármico antes de nascer, você vai contratar aquele elenco para te atormentar. E você vai permitir isso. Tudo é assinatura cósmica, isso não existe assim, é só acaso, isso foi uma fatalidade, não. É tudo assinatura cósmica que você está autorizando, você está permitindo. E aí, para pontualmente ir consertando isso, você vai identificando o que incomoda, o que te irrita, o que te tira do sério, o que te dá enjoo, o que vontade de dar na cara, o que você tem vontade de se vingar. Tudo isso faz parte de um pacote de provocação. Então, em vez de ficar dando chilique e ficar dizendo só chove em mim, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Deus não gosta de mim. Oh, meu Deus não tem nada a ver com isso. Você que engendrou todo esse cenário, esse enredo, orquestrou esse circo de horrores para aprender pelo caminho da dor sobre isso. Então, desmonta isso por essa observação. É simples. Você pode fazer isso em casa, quietinho. Tem nada para fazer, pandemia, vai ficar vendo televisão, novela, essas coisas. Isso é porcaria, você joga no lixo. Esquece isso. Vai ler um livro, ou então vai fazer uma grande depuração interna assim. Fulano de tal. O que me incomoda nele? É isso. Então eu vou direcionar a máquina da cura para ele, para sugar todo o comportamento disso. E depois eu vou fazer a máquina da cura em mim para sugar esse tipo de comportamento dessa ou de outras vidas. Você vai ficar fazendo uma faxina interna muito mais produtiva do que ficar vendo novela, ficar vendo televisão. Então façam isso, porque isso com certeza vai expandir sua consciência, vai melhorar muito da sua relação interpessoal. Pessoas que você vai atrair daquele momento em diante não vão ter mais esse perfil, não vão ter mais esse comportamento. Você já sacou o que era, já deu conta disso, já caiu fora disso, então não tem mais. A fila que vai andar na tua direção não é mais disso. É outro enredo, é outra novela, são outros personagens, é outro elenco. Então você começa a fazer uma faxinona, né? E você vai começar a perceber isso. É que você vai assumir a responsabilidade que aquilo te pertence,
Quando surgiu o Ho Oponopono, eu acho que a única furada que teve ali foi não explicar, porque as pessoas dizem assim, mas eu sou responsável por aquele cara ser criminoso? Por que eu sou responsável por aquela pessoa ser criminosa? Por que eu tenho que ficar falando eu te amo, você me perdoa? Por que eu tenho que falar isso? Esse é que é o grande problema de determinadas terapias que não explicam as coisas. Você está, na verdade, liberando a pessoa daquele papel de ensinar para você que você é assim também, ou foi em algum momento, ou estava em algum momento assim. Eu atendi uma família no Grupo Jade, que eu fiquei impressionado. Eu sou difícil de me impressionar com situações, com cenários e com coisas desse tipo. Pô, mais do que cascuda nisso, né? E aí entrou uma família assim, uma mulher com 4 filhos, tudo escadinha, era assim, 9, 10, 11, 12, ou 10, 11, 12, 13, eram 4. Era ela, acho que era assim, 10, 11, 12, 13. Era de 10 a 13. Entraram os 5, o grupo Jade. Sentaram-se eles sentaram um ao lado do outro. Nossa, parecia que eu estava de frente para a família Adams. Eles eram magros, pálidos, um olhar vazio, fundo, e pareciam 4 zumbis. 5. Eram 4 filhos e a mulher. 5 zumbis na minha frente. Aí a mulher falou assim, nós estamos vivendo um tormento horroroso, não sei o quê. Explicou que casou com um argentino, o argentino enfiou ela, né, dentro de um apartamento todo pintado de paredes negras, pretas, viciou ela em cocaína, e à medida que os filhos foram chegando e foram fazendo 7 anos de idade, ele foi viciando todos eles em cocaína. Eu olhei assim, era uma sombra, né? Era uma sombra de um espectro de pessoas na minha frente. Que obviamente, quando eu dei aquela, né, passada de olhos e vi que todos eles eram traficantes em outras vidas. E levaram para a desgraça muita gente. Não me lembro se era Colômbia, se era Bolívia. Me lembro, eu só sei que era um lugar onde isso era uma coisa assim constante, né? A coisa do vício, do tráfico, da pasta de cocaína, né? E eu vi que eles participaram assim, muito. E aí vieram para sofrer desde muito cedo todo o flagelo do vício. E esse argentino tinha morrido, que era o cara que trazia cocaína para casa e que trazia comida pouca para casa. Ele estava mais interessado em transformar o dinheiro em cocaína do que em comida. Dava para ver, né? Só olhando. Foi um sufoco, porque eles estavam totalmente ladeados, estavam orbitados por o que havia de pior em espíritos de baixa densidade. Usuários de droga, seres medonhos. Nós tivemos que fazer um trabalho ali de liberação, de retirada daquilo ali, para eles poderem começar a pensar em se curar fisicamente. Não me lembro se tive contato com eles logo após, sei que deu um trabalho danado para tirar aquela nhaca de cima espiritual. Que as pessoas, quando internam os seus parentes por uso de drogas, têm que fazer um trabalho espiritual paralelo, têm que fazer um trabalho emocional paralelo, para que o trabalho físico dê jeito. Você não adianta desintoxicar uma pessoa fisicamente se você tem ali um flagelo emocional de traumas e coisas do tipo, e também tem ali um arsenal de perturbadores espirituais que também tem que ser retirados dali. Então não adianta. Se não tiver esse triunvirato aí de ação, não vai adiantar. O cara sai dali e vai voltar para a história. Voltar para a situação. Eu só tive
barra pesada assim, eu só tive cuidando num centro kardecista, né? Cuidando de um rapaz que ele há 20 anos ele era viciado em cocaína, ele tinha, por ordem do juiz, não tinha direito a ver os filhos, tinha sido despedido do trabalho, e ele começou a fazer um atendimento comigo nesse centro kardecista. E a primeira coisa que eu fui fazendo é desconectar ele desses seres que já estavam há 20 anos com ele, né, tirando toda a nhaca, né, em volta. Ele estava morando num apartamento que ele já tinha vendido tudo para transformar em pó, e ele disse para mim, esse lugar onde eu moro, em Botafogo, é um lugar muito triste. Eu fico deprimido quando eu entro lá. E eu me lembro que foi um negócio interessante que eu falei assim, e se você encontrar alegria lá, se você encontrar uma coisa para cima legal, você vai começar a pensar melhor em você se recuperar, se restabelecer, começar a entrar nesse trilho, né, de saúde. Atendi ele toda semana. Aí ele falou, será que vai acontecer? Aí naquele dia mesmo, ele foi, e na semana seguinte ele me contou o que aconteceu. Porque quando eu atendi ele naquele dia, eu falei para ele, olha, eu peço a egrégora das crianças para fazer naquele apartamento, né, do endereço tal, um ambiente de festa de criança, com muitas bolas, com muito colorido, com muita música bacana, muitos doces, faça uma festa ali, faça com que aquela festa aconteça. Eu tinha pedido isso para as crianças. E aí ele disse na semana seguinte que quando ele morava do lado do McDonald's. E ele, quando foi tomar um sorvete, não me lembro o que ele disse que ele foi lá pedir, ele estava do lado de fora, ele não entrou. Ele ficou no balcão, acho que foi sorvete, ele ficou ali pedindo sorvete, e aí um garotinho pegou um copo desses todo enfeitado, entregou para ele e falou, tio, leva para casa. É um presente que eu tenho para você. Olha que legal isso. Aí ele levou. Quando ele chegou em casa, ele falou, Vera, quando eu cheguei em casa, parecia que eu estava entrando num outro apartamento. Uma sensação de prazer, de alegria, de entusiasmo. Eu fiquei agarrado com aquele copo, né? E dali para diante ele começou a se desintoxicar, arrumou trabalho. O juiz deu a guarda de volta, né, de poder ver os filhos, né? Deu a autorização para ele passear com os filhos. Eu encontrei com ele na rua umas 2, 3 vezes. E ele estava dizendo para mim que, nossa, que tinha mudado tudo, né? Tinha mudado tudo, que ele estava mais entusiasmado com a vida e tal. As crianças deram impulso nele danado. Foi muito legal. Então essas mudanças internas, elas ocorrem porque ele tinha pedido provavelmente para passar por isso, ficar um viciado, provavelmente, não quer dizer que sempre seja assim, mas para ter, né, viver na pele tudo aquilo que ele causou em outra vida como traficante e tal. Isso é o caminho da dor, o caminho do contrato kármico. E aí o que a gente já fez ali na conversa, na negociação? Fizemos com que ele optasse para aprender sobre isso pelo caminho do amor. E aí ele começou a trilhar, começou a se dar bem, começou a ir para o trabalho, E toda vez que ele encontrava comigo na rua, ele dizia assim, que coisa boa te ver, ele me dizia que eu era o arauto da Boa Nova. Toda vez que eu vejo você, eu vejo assim, o arauto da Boa Nova, porque ninguém nunca acreditou em mim, todo mundo me olhava com desprezo. E eu disse, olha, esse é um dia de cada vez, tá? Você tem que continuar trabalhando para melhorar, a sua saúde não pode cair em cilada de novo, não pode se enfiar de novo nisso. E aí depois eu não soube mais dele. E eu estou ilustrando isso que quando você está dentro de um enredo ruim, não significa que você vai permanecer nele. Basta você fazer uma escolha pelo caminho do amor. E aí a vida vai te oferecer isso, mesmo a contragosto dos seres evolutivos, né? Vai fazer com que você tenha essa opção de poder resolver os assuntos de outras vidas pelo outro caminho. Então, faça. E a oportunidade que a gente tem é justamente encontrando pessoas que possam nos oferecer
essa visão de nós mesmos. Por que a gente está se irritando com aquela pessoa? Por que eu estou zangada com aquela pessoa? Qual é o motivo? E ter a sinceridade de olhar para si e dizer, estou por causa disso, por causa daquilo, então vou curar isso em mim, para que isso não aconteça de novo, para que essa pessoa se liberte desse papel. Okay? Então é assim que a gente aproveita melhor as nossas relações interpessoais, seja com quem for, com parente, com amigo, colega, até com gente desconhecida.